Olá, Shalom. Aqui é o pastor Rui Nascimento e eu estou de volta. Estou de volta para trazer esses estudos que eu me propus fazer sobre o Antigo e Novo Testamento. Eu agora estou trazendo para você um apanhado, um resumozinho da 17ª porção. Começa em Êxodo, no capítulo 18, e termina no capítulo 20, versículo 26, o final do capítulo 20. E dessa passagem eu vou me ater apenas a uma parte, a um tópico, porque se eu fosse analisar toda, e são só 3 capítulos, 18, 19 e 20, mas se fosse analisar tudo isto, teríamos aqui horas de vídeo. E, portanto, eu vou me ater a uma passagem apenas e vou desenvolver essa passagem dentro da revelação que o Senhor me dá ao ler essas escrituras. E também peço que você divulgue esse vídeo, que você curta, que você divulgue, que você compartilhe com os seus amigos. E se você tiver inimigos, manda para eles também, quem sabe eles vão se converter. Então, como eu disse, começa no capítulo 18 de Êxodo, termina no capítulo 20, versículo 26, e a Haftará, que eu falei, a Haftará é o complemento da porção, ela se encontra em Isaías, no capítulo 6, versículo 1, até 7, versículo 6. E depois no Novo Testamento tem muita sugestão de leitura, mas eu vou sugerir Romanos 2, versículos 7 a 15. A passagem que eu quero ler encontra-se no capítulo 19, versículo 5 em diante. Deus diz o seguinte para Moisés: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes e praticardes a minha aliança, sereis a minha propriedade particular de entre todos os povos da terra. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Veja, e depois termina dizendo: são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pois bem, é aqui que muitas vezes os pastores e os teólogos dizem, para os filhos de Israel, esquecendo eles que Israel é a oliveira na qual eles foram enxertados. E se foram enxertados, não são eles que têm a seiva, não são eles que têm a raiz. O enxerto, quando é feito, ele vai receber aquilo que já está alimentando a árvore. E ele vai se alimentar daquilo que está dentro da árvore. O enxerto não leva nada de novo à árvore. Ele vai lá para não morrer. Ele é enxertado ali para viver de acordo com a vida daquela árvore. E os gentios foram enxertados na oliveira e, propositalmente, acredito eu e todos vocês que virem e ouvirem esse estudo, quase com certeza nunca ouviram uma pregação de Ezequiel, capítulo 11. E também nunca ouviram uma pregação de Romanos 11. Essa é a realidade dessa igreja perversa. Igreja perversa, não tenho problema nenhum em falar isso, é perversa. Uma grande maioria dessas igrejas que tem por aí são satânicas, elas não têm nada a ver com Jesus Cristo. Assim como aqueles que montaram essas igrejas lá no início, e a origem delas, de onde elas vieram, eu falo do início, falo lá no ano 1500, no ano que eles dizem que foi das reformas. Eles não conseguem ir lá beber em Jerusalém, eles vão sempre beber em Roma. Lutero não reformou nada.
Lutero protestou contra a Igreja Católica, contra alguns dogmas da Igreja Católica, mas ele não trouxe nada do Evangelho. Bom, não vou entrar por esses méritos agora. Eu vou me ater a essa palavra de Deus para a nação de Israel. Deus fala para Israel que eles foram separados para serem reino sacerdotal, nação santa, nação separada, nação exclusiva da propriedade de Deus. Porquê? Porque Deus não amava todos os outros. Não. É porque Israel era a menor nação que havia sobre a face da terra. E os menores são sempre desprezados e colocados de lado. E Israel estava ali numa situação de escravatura, de esclavagem no Egito. E é nessa escravatura que Deus vai buscá-los e diz: eu vou fazer de vocês um reino sacerdotal, isto é, não é um reino que vai sacrificar animais dentro de templos, não é isso que me interessa. Aliás, Deus fala isso muito claramente em Jeremias, que ele nunca pediu a Israel que fizesse sacrifícios e holocaustos, nada disso. Ele pediu que obedecessem à palavra dele e a praticassem. Para quê? Para que eles fossem o reflexo de Deus na terra, para que todas as nações ao redor vissem que aquela nação que seguia o Deus Criador era uma nação que era completamente diferente de todas as outras. Diferentes para melhor, não para pior. E, infelizmente, depois de tudo isso que Deus falou, nós vemos em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 8, que o povo de Israel procura Samuel e diz-lhe: olha, estás velho, já não podes mais nos guiar e os teus filhos não andam de acordo com os teus caminhos. Irmãos, incrível. Agora, o que eu gostaria de ressaltar aqui é que essa nação, ali diante de Samuel, pede um rei para que eles fossem iguais a todas as nações. Vem de longe, essa questão das pessoas não aguentarem serem separados e praticamente excluídos da sociedade, praticamente excluídos do reino que jaz no maligno. Nos dias de hoje é igual. As pessoas querem ir dentro de um negócio chamado igreja, mas não querem nada com a Bíblia, não querem nada com o Senhor Yeshua, não querem amar os inimigos, não querem entregar as suas vidas para Deus por completo, não querem pagar o preço daqueles que se separam para seguir as Escrituras. E o que aconteceu aqui foi que esse povo então diz: olha, nós queremos um rei igual tem todas as nações. E isso aconteceu praticamente 500 anos depois de Deus ter dado as suas leis, porque aqui no capítulo 20, esta porção termina no capítulo 20, versículo 26, mas o capítulo 20 é onde Deus entrega a sua aliança, é onde Deus entrega a aliança que ele já está falando no versículo 5. Se guardares e praticares a minha aliança, as minhas palavras, os meus decretos, as minhas regras, as minhas leis. Deus nos chamou para sermos separados para Ele. Deus nos chamou para nós sermos luz. E o Senhor Yeshua, quando chega apresentando toda a luz do Pai, Ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele diz isso para os seus discípulos. Eu sou um discípulo de Yeshua, espero e creio e desejo que vocês sejam um também e que você esteja levando luz ao mundo. E o mundo que está em trevas não vai gostar da luz, porque quando a luz chega vão-se ver todos os defeitos, toda a podridão, toda a sujeira, toda a escuridão. Quando você entra num quarto escuro que está fechado há muitos anos e você ilumina aquele quarto, você vai ver teias de aranha, você vai ver lixo, bicharada, vai ter um monte de coisa ruim dentro desse quarto que ficou fechado muitos anos. E quando a luz chega, você descobre que precisa de limpar, que precisa de tirar toda aquela sujeira. E é exatamente para isso que Deus escolheu essa nação Israel, para mostrar às outras nações que uma nação que tem luz, ela prospera, ela é diferente, ela tem um Deus que os carrega, ela tem um Deus que os transporta. Mas, tem sempre um mas. Deus resolve levar esse povo para um deserto, onde eles estavam recebendo essa direção para poderem terem estrutura para caminhar nesse deserto.
Quando você chega num lugar que você não conhece, se você vai para uma selva, vai para a mata, vai para um deserto, vai para onde for, se você não levar um mapa, certamente você está perdido, acabou-se para você. Você vai morrer lá dentro. Então Deus deu um mapa para esse povo caminhar naquele deserto com uma estrutura, com regras, com leis. E Deus disse, se fizerdes isso, eu vos levo à terra prometida, vocês vão chegar lá, vão ser prósperos e bem-sucedidos. Deus tinha o mapa do deserto. Mas nós podemos ver lá em Números, no capítulo 21, que aquele povo, e eu acredito também que se eu estivesse lá, seria mais um a murmurar, de repente olhou para Moisés e falou, nos trouxeste aqui para nos matar, nós não temos nada, estamos cansados, estamos fartos desse miserável maná, desse miserável pão. Quem nos dera os peixes, as cebolas e os alhos do Egito. E quantas vezes acontece isso nas nossas vidas? Que nós desejamos as cebolas, os alhos e os filmes e as músicas e as danças e os folclores e os carnavais da vida e nós pensamos, nossa, lá era bom demais, agora não tenho nada disso. Só que Deus enviou as serpentes e as serpentes foram picando aquele povo, não vou entrar nesses detalhes, que isso é para quando chegarmos lá, e Deus disse para Moisés, faz uma serpente de bronze e pendura lá no madeiro e todos os que olharem para ela serão curados das picadas das serpentes. É claro que nós já sabemos o que isso significa, mas eles lá não sabiam nada. E quando eles disseram estamos cansados e fartos desse miserável maná, estavam falando como o povo de Israel falou depois quando o Senhor Yeshua chegou, estamos cansados e fartos de ti, vamos te matar. Porque ele disse, eu sou o maná, eu sou o pão que desce dos céus. E eles o mataram, o desprezaram. Porque já tinha sido profetizado lá atrás. Então Deus separou essa nação e disse, nós estamos aqui agora caminhando num deserto, eu com vocês, porque se eu não for com vocês, vocês vão se perder. E para que eu vá com vocês, vocês vão ter que levar a minha palavra, a minha lei, as minhas regras, para eu vos direcionar nessa caminhada do deserto. E o povo sempre querendo pular fora e sempre querendo dizer para Moisés, vamos voltar para o Egito, vamos arrumar aqui uns capitães que nos levam de volta, vamos desprezar esse Moisés, não sabemos onde é que ele está, quem ele foi, quem ele é, sempre apontando para Moisés e Deus sempre caminhando com aqueles que ficavam firmes e fortes, firmes e firmados na fé, firmados no propósito de alcançar a terra prometida. E é assim também nos nossos dias. Agora, se nós passarmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que o apóstolo Pedro nos fala e o apóstolo Paulo também nos fala e o próprio Senhor Yeshua também nos fala que nós somos esse reino sacerdotal enxertados em Israel, enxertados na oliveira. Nós passamos a ter parte também, como Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, versículo 13 em diante, ele fala, convosco falo, gentios, vós outrora não tinhas esperança, não tinham regras, não tinham leis, estavam afastados de Deus, sem Deus no mundo, perdidos, sem esperança, sem as alianças, sem nada. Mas agora no Messias Yeshua, vocês que estavam longe, agora já estáis perto. Ele disse perto, ele não disse dentro. Já chegaste perto da comunidade de Israel. Já chegaste perto da esperança, das alianças. E então Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele também diz que nós somos esse templo, esse habitat, esse tabernáculo, esse santuário de Deus. Deus tabernacula dentro de nós, vive dentro de nós com o seu Espírito, a sua palavra vive em nós com o seu Espírito, o Espírito que nos guia na palavra dele, que nos leva na palavra dele, e ele diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque nós somos propriedade particular de Deus, comprados pelo sangue do seu Filho Yeshua, para que sejamos uma nação santa, reino sacerdotal. Nós vemos em Ruth, no capítulo 4 de Ruth, nós vemos que há um remidor que Boaz chama para remir Noemi e as suas terras, mas ele diz-lhe que, olha, no dia em que remires essa mulher e essas terras, vais ter que comprar também Ruth, a Moabita.
E o remidor, que era Deus, e Boaz é Yeshua, o remidor diz, olha, redime tu, porque eu não posso, para não prejudicar a minha herança. A herança dele era Israel, a Moabita, Ruth, não pertencia a Israel e Deus não podia comprá-la, porque Deus já tinha falado que os Moabitas não entrariam na sua herança. Quando você liga todos os pontos das Escrituras, você vai perceber as maravilhas que estão contidas nelas, e isso vai te fortalecer cada vez mais no Messias Yeshua, vai te dar a certeza que Yeshua é o seu Messias, é o seu Senhor, o Filho de Deus que foi enviado para te resgatar e te comprar, para que naquele dia, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que o Senhor Yeshua vai apresentar o seu reino ao Pai. No capítulo 2, versículo 5, primeira carta, Pedro diz que agora nós somos nação santa, sacerdócio real. Agora no Messias Yeshua fomos colocados na posição de sacerdócio real, essa propriedade particular de Yeshua. E em Apocalipse, para encerrarmos esse vídeo, em Apocalipse nós vemos no capítulo 5 está escrito que os anjos glorificavam a Deus, todos os santos ao redor do altar, ao redor do templo, glorificavam a Deus e cantavam um cântico novo e davam glória a Deus e dizendo que agora tu sim, tu és digno de abrir os selos porque compraste para Deus povos de toda a tribo, língua e nação e os fizestes sacerdotes para o nosso Deus. Se isso é pouco para você, para mim é muito, muito mesmo. Aquilo que o Senhor, Deus de Israel, através do profeta Moisés, tinha escrito no Sinai, tinha escrito no monte para Israel, mas não apenas para Israel, porque o que está escrito na Torá, o que está escrito no Pentateuco, é que tudo aquilo foi falado para aqueles que estavam lá e para aqueles que ainda não estavam lá. E o Senhor Yeshua fala em João, no capítulo 17, que todas as palavras que ele deu para os seus apóstolos, ele deu não só para seus apóstolos, mas também para todos aqueles que ouvissem as palavras deles. Eu sou um deles. Você também? Glória a Deus. Aleluia. Se você é um deles também, que o Senhor Deus de Israel te abençoe, te guarde e que o Senhor faça de você uma verdadeira pedra preciosa separada para fazer parte desse templo, desse reino sacerdotal que há de vir com o Messias Yeshua para reinar sobre a terra. Então, um grande abraço para todos vocês e shalom e até ao próximo vídeo.